Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe um Tempo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre BDRs e estoques para vocês. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu trouxe e que os vídeos que eu ainda vou trazer vão te ajudar muito na sua jornada para a liberdade financeira. E eu também gostaria de pedir para você seguir a gente lá nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, mas principalmente na Twitch, que é onde eu venho fazendo lives ao vivo e venho respondendo perguntas para quem chega lá e pergunta e interajo com vocês ali no momento. Então, para quem quiser, segue lá, que eu vou estar respondendo todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. E é isso aí, muito obrigado. Bom, na última semana saiu a notícia de que a partir de 1º de setembro de 2020 passa a vigorar a nova norma da CVM que permite que investidores comuns invistam em BDRs, possam negociar BDRs. Notícia essa que eu considero muito boa para o investidor de modo geral, já que vai facilitar a vida de quem quer investir em empresas estrangeiras, mas não era investidor qualificado ou que possui mais de 1 milhão investido, ou investidores que tinham interesse nesse tipo de investimento em empresas estrangeiras, mas que não investiam por causa das exigências da bolsa e das declarações de imposto de renda e tudo mais. E essa restrição que existia afetou por muito tempo os investidores brasileiros que não tinham conhecimento ou não tinham a possibilidade de investir em empresas estrangeiras. Então, muitas pessoas nem sabem da existência dos BDRs e nem sabem o que são os BDRs. E é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês. Eu vou trazer esse conceito de BDRs e stocks. Eu vou falar um pouquinho dos prós e contras de cada um desses ativos. Então, bora lá. Bom, as stocks, elas nada mais são do que ações normais, só que listadas em bolsas de outros países. Então, elas nada mais são do que empresas que estão listadas em outras bolsas. Não precisa ser necessariamente uma empresa estrangeira, já que empresas aqui do Brasil ou de outros países podem abrir capital em qualquer outro lugar. Exemplos são a XP e a Stone, que não abriram capital aqui no país de origem, que é o Brasil. Elas abriram capital lá nos Estados Unidos. Então elas são stocks, já que elas são listadas em outra bolsa de valores, mas elas não são empresas estrangeiras em si. E os BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts, são certificados, são títulos que representam ações de empresas listadas em outras bolsas. Então, as ações que tem lá fora, elas são representadas por títulos aqui no Brasil e negociadas na própria B3. É como se fossem valores mobiliários lastreados em empresas listadas em outras bolsas de valores. E como funciona isso? Bom, de modo geral, os bancos aqui do Brasil compram essas ações de empresas listadas em outras bolsas de valores, guardam e emitem títulos, emitem certificados que equivalem a essas ações e que te proporcionam o direito de sócio a partir desse certificado que equivale a essa ação. Então você que compra um BDR, você está comprando um título que equivale àquela ação listada lá fora. Então você vai ter os mesmos direitos com algumas pequenas diferenças. E é nessas diferenças que a gente pode trazer os prós e contras de cada um desses tipos de ativos. E então vamos para os prós e contras aqui para mostrar para vocês quais as vantagens e desvantagens das BDRs ou das stocks. Bom, o primeiro pró de investir em BDRs é a unificação dos seus investimentos. Então, quando você investe em BDRs, você tem a possibilidade de ter todos os seus investimentos em uma corretora só, em uma instituição só. Então, você deixa tudo no mesmo lugar para não se preocupar com outras corretoras ou outras instituições financeiras que você tenha que lidar para investir lá fora. Isso é basicamente o segundo pró que eu considero, que é a praticidade e a facilidade, já que quem já investe em ações pode negociar BDRs através da sua própria corretora aqui no Brasil. Então é muito mais fácil e simples investir em BDRs do que em stocks lá fora. O terceiro pró que eu listei aqui para vocês é o IR simplificado. E você vai ter sim que declarar o seu imposto de renda com as suas BDRs, mas diferente das stocks, que você vai ter que fazer conversão de dólar e definição do que você recebeu em dólar e do que você transferiu em real para lá para investir, nas BDRs você simplesmente declara o que você investiu em reais, então não tem essa complicação de conversão e tudo mais. E o último pró que eu considero é investir em empresas
estrangeiras ou que estão listadas lá fora através da própria B3, da própria bolsa aqui no Brasil, o que facilita muito a prática de investir em empresas externas, empresas do exterior. E nos contras, a gente tem o risco de conversibilidade, que nada mais é do que você ter a possibilidade de converter essas BDRs para ações lá fora, e esse risco vem muito mais pela questão Brasil do que o risco em si de conversão, porque a conversão é possível sim, mas no longo prazo pode vir a acontecer alguma coisa que impossibilite essa conversão, já que a gente vive num país muito instável. Então esse é o primeiro contra que eu trouxe para vocês. O segundo contra está atrelado a isso, mas ele não é necessariamente isso. E o segundo contra é a exposição ao risco Brasil. Diferente de quando você investe em estoques, que as suas ações estão listadas lá no exterior, estão atreladas realmente ao dólar e estão atreladas a uma legislação e a um controle totalmente diferente do Brasil, nas BDRs você está exposto ao risco Brasil de certa forma. Já que esses BDRs estão listados aqui, você corre o risco de acontecer alguma coisa com a instituição que emitiu esses títulos, esses certificados, e várias outras coisas que envolvem o risco Brasil. E não é muito bom menosprezar esse risco Brasil, porque já aconteceram várias vezes de problemas aqui com o nosso país, nessa questão de investimentos e em problemas com a economia e tudo mais. E o terceiro contra é a taxa que os bancos que emitem esses certificados cobram do investidor nos dividendos que as empresas pagam. Então, se a empresa pagar dividendos lá no exterior, você vai receber sim dividendos aqui, só que o banco vai ficar com cerca de 5% desses dividendos. Então, você vai receber um pouco a menos do que você receberia se você tivesse ações diretamente lá. Pode ser uma taxa, assim, digamos, que compensa a praticidade? Sim. Mas isso pode afetar também a sua rentabilidade de alguma forma, mas vai muito do seu perfil e do que você busca com esse investimento. Então, se você está buscando algo mais prático e simples, as BDRs podem ser uma boa opção, mas vão ter uma rentabilidade um pouquinho menor por causa desses dividendos retidos pelos bancos. E se você não tem problema com essa questão de imposto de renda e tudo mais, você pode investir diretamente lá que sua rentabilidade vai ser um pouquinho maior e vai ter uma exposição maior em dólar. E o último contra que eu vejo para as BDRs é a liquidez desses títulos aqui na bolsa, já que antes dessa nova norma da CVM, só investidores qualificados podiam investir em BDRs. E isso diminuía muito a quantidade de ações negociadas. É claro que com essa liberação, pode ser que a liquidez aumente um pouco, mas mesmo assim ela é muito baixa se comparado às negociações lá fora, lá na bolsa estrangeira. Então, lá existe um gap muito menor de preços do que aqui, já que aqui tem muito menos BDRs sendo negociados. Então, você pode ter uma diferença de preço, de cotação daqui para lá, por conta dessa baixa liquidez. E é essa baixa liquidez daqui que gera o primeiro pró das stocks. O primeiro pró das stocks é a maior liquidez que a gente tem na bolsa estrangeira, como eu falei para vocês. O que traz um gap menor de preços de compra e venda entre os investidores. Isso traz um preço mais atraente para você possivelmente, já que aqui as negociações de BDRs vão trazer um gap maior de preços, então você pode pagar mais do que você pagaria lá fora na BDR aqui. O segundo pró é a exposição direta à moeda de outros países. Aqui principalmente o dólar, que é uma moeda muito forte e que te possibilita uma estabilidade durante o tempo. A moeda do Brasil já trocou várias vezes e nesse tempo todo o dólar continua firme e forte lá nos Estados Unidos. E é por isso que eu considero que essa exposição direta é um pró para quem investe diretamente em stocks. Já que quando você investe em BDRs, você tem real aqui, porque eles fazem a conversão diretamente no preço. Outro pró que deriva do contra das BDRs é o recebimento de dividendos integrais. Então você vai receber todo o dividendo que você deveria receber já retido imposto na fonte. Então, diferente daqui, investindo em BDRs, que você vai ter que pagar 5% para o banco, vai deixar 100% com o banco, lá você vai receber integralmente o que você deveria receber. E, melhor ainda, vai receber em dólar, diferente daqui do Brasil, que você vai receber em reais. E o último pró que eu considero das stocks é a maior variedade de produtos.
A gente aqui nas BDRs está limitado a uma variedade de produtos muito baixa, já que não são todas as ações que os bancos trazem para negociação aqui na nossa bolsa. Já lá nos Estados Unidos, diretamente em outras bolsas, você vai ter toda a variedade possível de investimentos, desde ações, desde REITs até ETFs. Então a sua variedade lá fora é maior, você tem mais opções. E o primeiro contra das stocks é a complexidade no imposto de renda, já que você vai ter que fazer vários cálculos diferentes para diferentes tipos de proventos e isso pode complicar um pouquinho o seu investimento direto lá fora. Mas não é tão difícil assim, eu mesmo já fiz essa declaração. Pode parecer um pouquinho complexo no começo, mas depois você vai pegando. Mas mesmo assim eu considero um contra, já que é mais difícil do que declarar as BDRs. O segundo contra são os processos que você vai ter que fazer para investir lá fora, desde remessa, câmbio e até retirada. Então, esses processos podem ser um pouquinho mais complexos do que a gente tem aqui no Brasil e eles podem dificultar o seu investimento. E por isso eu considero um contra, já que é muito mais fácil investir em BDRs aqui no Brasil. E por último, a não unificação dos investimentos, já que você vai ter que ter conta numa corretora lá dos Estados Unidos ou do lugar que você vai investir para poder investir nessas empresas estrangeiras diretamente. Então você vai ter que ter, no mínimo, 2 corretoras diferentes para você poder investir. Bom, esses foram os prós e contras, mas pessoalmente eu invisto em stocks diretamente, já que eu tenho uma exposição direta ao dólar e eu tenho uma liquidez maior nas minhas stocks, nas minhas ações estrangeiras. Mas eu não desconsidero a opção de investir em BDRs, já que ela é uma mão na roda para quem está começando agora, para quem acha muito difícil a declaração de imposto de renda. As BDRs são sim uma ótima opção para você que quer começar a investir em empresas gigantes do mercado americano ou outras empresas estrangeiras listadas em outras bolsas. Então, você pode sim investir em BDR, é uma ótima opção para você, mas para mim, eu acho mais vantajoso investir diretamente nas stocks através de uma corretora americana ou de outro lugar que você queira investir. Bom, essa é a minha opinião. Você pode escolher o que for melhor para você. Se você prefere praticidade, vá comprar BDR. Se você prefere a exposição ao dólar, compre stocks, desde que você invista de fato. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer entender um pouquinho mais sobre as BDRs, que quer entender um pouquinho mais sobre as stocks e aprender a investir lá fora. E é isso aí, valeu e tchau, tchau.